Já parou para pensar que o que a gente não vê ou que o que o nosso cliente não nos diz que quer ou que não quer é o que realmente pode fazer a diferença em como a gente vai ofertar o nosso produto, em como a gente vai se posicionar no mercado, em como a gente vai se comunicar com esse nosso possível cliente? É sobre isso, mais precisamente sobre persona, que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então, se você gosta do assunto, se você se interessa ou se você precisa estudar, falar sobre isso, fica aí nesse vídeo, assiste até o final que com certeza você vai conseguir tirar alguma coisa aí para aplicar na sua vida ou no seu negócio. Olá a todos, eu sou a Thaís Albuquerque, esse é mais um vídeo aqui pro canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre persona, seguindo bem a linha de raciocínio do último vídeo, onde eu falei um pouco sobre público-alvo, sobre persona e sobre principalmente funil de vendas. Então, se você se interessa sobre esse assunto também e quer entender, né, para acompanhar o fio da meada, volta no vídeo anterior e depois continua aqui comigo. Mas antes da gente continuar, já se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para você poder ficar por dentro de tudo que tá por vir aqui. Bom, vamos começar. Esse tema tá justamente bem em destaque na minha vida nesse momento, porque é o que eu estou trabalhando dentro da Confraria do Agro, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Então, a gente tá estudando muito a fundo a nossa persona, o nosso público-alvo, pra gente de fato entrar com uma estratégia bem assertiva no nosso mercado e estruturar logo a nossa empresa. Nossa empresa nasceu no meio do ano passado, a gente foi testando o nosso modelo e agora a gente está ganhando força, ganhando uma envergadura, digamos. A gente tem crescido de forma orgânica muito rápido e a gente precisa nos estruturar para ir de fato ao mercado e ter a melhor comunicação possível. E aí, antes da gente falar um pouco mais sobre isso, eu quero contar um pouco para vocês sobre como pode ser prejudicial, como pode ser um grande risco a gente negligenciar esse estudo, esse mapeamento de persona dentro do nosso negócio. Como a maioria de vocês talvez já deva saber, porque já devem me conhecer, eu sou sócia de uma outra empresa também, uma startup. A gente tem uma atuação com tecnologia para o agronegócio e a gente está completando 5 anos. E eu pude tirar muita coisa durante esses 5 anos, olhar para isso e falar, nossa, olha quantas coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente, se eu tivesse que fazer novamente, o que eu não faria, o que eu faria, o que funcionou, o que não funcionou. Então a gente ainda tá no mercado validando o nosso produto, porque a gente atua num mercado, digamos, disruptivo, né, que é o ramo de marketplace pro agro, comercialização digital. Então é um mercado que ainda está crescendo e a gente está surfando essa onda, a gente está tentando entrar na crista dessa onda, né? E então teve muita coisa que eu posso tirar de lições e trazer aos poucos para cá para vocês. E uma delas é justamente relacionado a esse estudo de público-alvo, a esse mapeamento de persona. Mas eu quero já deixar claro, antes de eu entrar mais a fundo nesse assunto, que eu não tô aqui para falar, nossa, a gente tinha que ter feito diferente, isso foi um baita erro, não sei o quê. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu também não acho justo eu julgar um fato do passado com base nos conhecimentos que eu adquiri agora no presente, né? Afinal de contas, por mais que eu sempre soubesse da importância, ou os meus sócios também sabiam da importância desse estudo de mercado, a gente foi do jeito que deu lá atrás. A gente foi fazendo, as coisas foram acontecendo de forma muito natural. A gente foi trabalhando com, bem seguindo a linha, né, do mínimo produto viável. Então a gente foi trabalhando com os clientes que se propuseram a desenvolver o nosso negócio com a gente e a gente foi trabalhando as demandas deles, dentro do ambiente deles. E aí realmente essa área, ela não foi tão priorizada, mas o meu ponto aqui vamos pegar tudo isso daqui que a gente viveu e que a gente pôde aprender pra gente aplicar nos nossos afazeres do futuro, né, nos nossos próximos negócios, enfim, esse é o grande objetivo daqui. Porque como eu falei pra vocês, as coisas foram acontecendo, foram fluindo, então o que talvez faltou foi ter entendido na época, talvez, qual que seria a percepção de valor do que a gente estava levando para esse público, o que esse público esperava de uma solução como a nossa, quão disruptivo isso era para ele, quais eram as crenças, quais eram as objeções dele com relação a isso, para a gente ter uma comunicação muito mais assertiva. Por quê? O que basicamente aconteceu?
A gente foi desenvolvendo a nossa tecnologia com base nas pessoas que se juntaram a nós. A gente acabou extrapolando as necessidades dessas pessoas para as necessidades em geral, então a gente trouxe as demandas, né, desses clientes que trabalharam junto com a gente para dentro do nosso aplicativo, e a gente não tinha necessariamente um público definido para direcionar a nossa comunicação, então a gente acabou conversando com todo mundo, e eu sempre digo que quem conversa com todo mundo acaba não conversando com ninguém. Por quê? Qual que acaba sendo o principal problema disso? A gente sabia quem era o nosso cliente ideal, mas a gente não deixava isso claro. E o problema de não deixar isso claro é que quando a gente começa a conversar de forma muito abrangente, nosso público ideal não vai entender que a nossa comunicação é para ele, não vai ter clareza do nosso produto. E um outro ponto é justamente a gente acabar gastando tempo e dinheiro voltando a nossa comunicação para um público que talvez até venha a comprar a nossa solução, mas não é o nosso público que vai trazer a validação do nosso negócio. Então, muito provavelmente, esse público não vai nem nos trazer o retorno que a gente esperava ter com o que a gente está levando para o mercado. E com isso, o custo de aquisição do nosso cliente, ele fica muito maior. E aí, o que eu vejo, né, dentre um dos principais problemas que isso pode trazer para dentro do nosso negócio é, inclusive, isso acabar minando o sucesso do negócio, porque a gente, principalmente pensando em empresas que começam do nada, né, que começam às vezes com poucos recursos, que o ideal seria se validar o mais rápido possível, porque geralmente quando a gente pensa em startups, principalmente que começam com os recursos próprios, que não tem investidor, então tudo milimetricamente tem que ser calculado, os recursos a gente tem que tentar aproveitar eles da melhor maneira possível para a gente poder acertar logo a nossa ideia no mercado, para a gente poder conseguir se validar logo, para a gente já entrar numa curva de crescimento e receita para trazer retorno para dentro do nosso negócio. Então, quando a gente prolonga essa caminhada, quando a gente acaba demorando mais, né, para conseguir ter o retorno em cima disso, pode ser que a gente queime os nossos recursos e uma hora pode ser que a gente não tenha mais condições de continuar no mercado, pode ser que a gente não sobreviva. E justamente é por isso que a gente, quando vai olhar os dados de sobrevivência das empresas no mercado, a gente vê que nem 50% das empresas sobrevivem após o seu 5º ano de vida, né? Por isso que eu prego muito que isso seja feito da melhor maneira possível para a gente já garantir que a nossa base está bem estruturada, né? Eu falo que você identificar o seu público-alvo, você ter clareza do seu negócio, e aí você como empreendedor não ficar apegado à sua ideia, ao seu produto, mas sim apegado ao que você vai levar de transformação para esse público que você definiu. Quando você tem isso bem definido, você tem uma base mais sólida para você construir todo o seu negócio em cima disso, né? Mas tá bom, então você vai olhar pra mim e falar assim, tá bom, dito tudo isso, né, você já botou a pulga aqui atrás da minha orelha com relação à importância desse assunto, beleza, mas e aí? O que eu preciso me atentar? Quais são as perguntas que eu preciso fazer? O que eu preciso responder para ter essa persona mapeada, desenhada, para poder conseguir me comunicar com ela? Antigamente, eu acredito que uma das únicas formas, talvez, de você fazer isso era realmente indo pesquisar a público, né? Indo falar diretamente com a pessoa e perguntar, fazer as perguntas certas, né? Para obter as respostas para poder conseguir fazer esse mapeamento e entender mais ainda, né? O que tá por trás do que ela não tá falando, né? Porque ela falar aquilo que você perguntar é uma coisa, mas o que ficou ali na entrelinha que pode contribuir a respaldar a sua proposta de valor para o mercado? Isso é um ponto muito importante, né? E isso antes acabava sendo feito com muito da sua comunicação persuasiva ali naquela pesquisa, muito da sua intuição, muito de você ter esses skills, né? Essas habilidades pessoais para entender a parte comportamental, até a linguagem, às vezes, corporal da pessoa, para você conseguir arrancar dela algo que ela não estava falando, ou que ela não estava tendo clareza, ou que ela nem sabia que ela queria ainda, enfim. Hoje já não. Hoje a gente tem vários outros recursos e o principal deles é aqui a internet, é o digital. A gente pode explorar inteligência artificial para conseguir fazer essa pesquisa de forma mais aprofundada possível. E a gente precisa utilizar isso, né? Se a gente tem essas ferramentas disponíveis e que vão nos economizar um tempão e muito provavelmente vão nos dar uma pesquisa muito mais detalhada do que se a gente estivesse fazendo nos moldes antigos.
E aí, então, como que eu tenho feito, né? Eu tô aqui fazendo esse vídeo, compartilhando com vocês a minha experiência. Eu tenho estudado muito sobre marketing digital, sobre marketing de forma geral, né? Mas muito aplicado aqui ao digital, que é onde as minhas empresas estão mais inseridas e usufruem mais, né, desse recurso. E eu tenho buscado pessoas que já têm muita experiência no assunto. Então, uma das áreas que eu tenho estudado bastante é justamente a área de comunicação persuasiva, de escrita persuasiva. E agora, uma pessoa que eu tenho explorado muito é a Bella Francischini. A Bella, ela é copywriter, ela é mentora de copywriters, e eu tenho usufruído muito do conhecimento que ela passa, porque ela passa de uma forma muito objetiva, muito prática e aplicável. Então, se você não segue ela, eu recomendo que você siga e que você usufrui do conteúdo dela também para poder auxiliar aí nos seus negócios, né? Porque aqui eu vou falar de forma simplificada e contando a minha experiência, mas é sempre válido você ir buscar aí uma fonte de informação que te respalde mais com relação às técnicas e estratégias por trás de tudo isso. E, bom, foi a primeira vez que eu fiz essa pesquisa de persona muito mais aprofundada, como eu tô falando pra vocês, e óbvio que eu já usei todos os recursos que eu poderia utilizar pra me ajudar, né? Então eu usei o ChatGPT, que é uma inteligência artificial que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Eu usei ele para poder fazer essa pesquisa de persona de forma muito mais detalhada. E o que eu posso dizer sobre ele, né? Não sou uma expert em inteligência artificial aqui, mas o que eu posso te dizer é: o segredo está em fazer as perguntas certas para o chat. Existem outras formas de fazer? Existem. A Bella mesma, ela citou numa das aulas que eu assisti dela que uma das formas que ela utiliza para fazer, que ela utilizava pelo menos para fazer pesquisa de persona, era, por exemplo, entrando justamente aqui no YouTube e assistindo diversos vídeos relacionados ao nicho, ao produto, ao serviço que ela estava trabalhando e entendendo o que estava por trás ali daqueles conteúdos, o que estava por trás da interação do público com aqueles conteúdos, para daí ir mapeando as principais perguntas que ela deveria fazer para construir a persona dela. Então, existem outras formas sim, mas aqui eu vou focar não necessariamente na forma como a gente vai fazer a pesquisa, mas sim quais são as perguntas que a gente precisa responder para ter uma persona muito bem mapeada, para a gente poder estruturar essa comunicação persuasiva e intencional com o nosso público. Então, o primeiro passo é a gente mapear as informações demográficas dessa persona, para a gente poder começar a construir o que a gente chama de avatar. Então a gente vai dar nome, a gente vai dar idade, a gente vai dar um local onde ele mora, a gente vai dar um gênero, qual é a sua renda, quais são suas fontes de renda, se é casada, se é solteira, né, qual que é seu estado civil, enfim, informações básicas para daí sim a gente entrar nas características pessoais dessa persona e nos seus interesses e crenças, valores, enfim. E aí, então, qual que seria o próximo ponto para a gente já seguir nesse mapeamento? Seria entender o que e quem é referência para essa persona relacionado ao seu produto, relacionado ao que você está propondo para o mercado. O que ela toma como referência para atuar, para comprar, para agir perante o que você está levando de solução para ela. Então, por exemplo, onde ela busca conhecimento, quem que a inspira, quem a motiva, e aí depois começar a entender onde que essa pessoa tá, o que ela gosta, quais são os hobbies dela, o que ela faz no tempo livre, para daí começar a entrar nos desejos dessa pessoa relacionados ao produto e serviço que a gente está trabalhando de fato, para entender o que ela espera do que a gente está propondo, para entender o que ela deseja de fato de forma explícita e para entender também o que ela provavelmente deseja, mas ela nem sabe ainda que ela deseja e o que isso significa, né? Porque aí pode gerar já uma confusão, né? Como assim ela não sabe que ela deseja alguma coisa e a gente precisa mapear isso? Sim, porque às vezes ela vai falar que ela deseja, vou dar um exemplo, às vezes ela vai falar que ela deseja ter uma carreira muito bem sucedida. E aí a gente pode subentender que para ela ter uma carreira bem sucedida, por exemplo, ela precisa talvez de um alto desempenho em gestão e liderança. Então, aqui eu tô dando um exemplo bem superficial, mas por quê? Pode ser que ela não fale exatamente isso, mas a gente sabe que ela vai precisar dessas habilidades para conseguir atingir o que ela falou que ela deseja lá na frente, né? Porque daí a gente entra inclusive no famoso venda o que o seu cliente quer, mas entregue o que ele precisa.
Por quê? Só entregando o que ele precisa de fato é que você vai gerar a transformação no seu cliente, para aí sim ele ficar satisfeito com você, com o seu produto e continuar sendo seu cliente, comprar de você, te indicar, enfim. Às vezes o nosso cliente diz que ele quer uma coisa, mas na verdade o X da questão tá no que ele não diz, tá no que a gente não está vendo. E eu trouxe isso logo no começo do vídeo, né? Foi justamente a chamada do vídeo e... os passarinhos. Bem agora, né? Bem agora. Não tava até agora. Agora tá aqui. E é engraçado olhar para esse assunto específico de formas diferentes, porque eu tava lendo uma passagem do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e ele fala justamente sobre isso em um dos capítulos, que quão é importante a gente olhar para aquilo que tá por trás, né, nas entrelinhas. E aí ele dá um exemplo sobre sabões em pó e amaciantes, sobre como que as empresas desse segmento vieram para o mercado e que na época elas perguntaram para os seus clientes o que eles queriam, né, o que era primordial esses produtos ter para que eles quisessem comprar. E aí a maioria respondeu: quero uma roupa limpa, com cores mais intensas, enfim, quero uma roupa que o branco saia branco e o que é colorido saia mais intenso. E eles falaram: tá ótimo. Então as empresas saíram no mercado propondo isso para o cliente e aí tentando se diferenciar como: o meu produto tem a fórmula XYZ que vai deixar a sua roupa mais limpa, que vai deixar a sua roupa mais colorida, sei lá. E na verdade, depois quando foram ver mais a fundo, se você parar para pensar, qual é a primeira coisa que uma pessoa que tá lavando roupa, ela faz a hora que ela tira uma roupa da máquina? Ela não vai olhar se o branco tá mais branco ou se a cor tá mais intensa. Ela pode até olhar depois, mas a primeira coisa que uma pessoa faz quando tira uma roupa da máquina é cheirar, para ver se tá cheiroso. Por quê? Porque a gente associa o cheiro bom à limpeza. Então a gente até inclusive entra naquela questão de não basta estar limpo, precisa parecer estar limpo, e às vezes parecer estar limpo ainda é mais importante do que estar limpo, né, nesse caso. Então ele usa isso como exemplo para mostrar como que, se lá atrás as empresas tivessem tido essa sacada, como que elas poderiam ter se diferenciado e terem saído à frente dos seus concorrentes se tivessem de fato entregado o que o cliente nem sabia que era o primordial para ele, que era o decisivo, que era o que ele queria. Enfim, mas agora voltando, né, para a questão do nosso mapeamento da persona. A mesma coisa que a gente fez para os desejos, a gente faz para as dores também, para entender quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades, o que tira o sono dessa pessoa, dessa persona, né? E aí, essa questão do que ela não fala acaba sendo mais importante ainda, porque geralmente ela pode até saber quais são as principais dores que tiram o sono dela, mas às vezes ela não vai querer falar. E aí entra o principal ponto de você tentar arrancar isso dela da melhor maneira possível. E uma inteligência artificial geralmente faz isso pra gente de forma muito mais fácil, né? Mas óbvio que, na minha concepção, as ferramentas são complementares. Óbvio que eu acho que também fazer uma pesquisa com o público para tentar entender de fato como que ele responde a essas questões pode ser importante, pode ser complementar e deixar a nossa pesquisa de persona muito mais rica. Porque aí, por fim, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar quais são as crenças dessa persona. Porque quando a gente começa a entender no que ela acredita, a gente começa também a entender quais são as principais objeções que ela tem com relação ao nosso possível produto ou serviço que a gente está tentando levar para o mercado. E aí, quando a gente consegue desvendar quais são as objeções que essa persona vai ter, por fim, a gente já consegue trabalhar em quebrar essas objeções na nossa comunicação. Enfim, eu tenho certeza que por mais simples que esse conteúdo tenha sido e da forma que eu tenha trazido isso daqui pra vocês, eu tenho certeza que você com certeza vai poder usufruir disso de alguma forma, aplicar aí na sua vida, nos seus negócios, porque entendendo mais a fundo o que o nosso avatar quer, o que ele não quer, o que ele precisa, a gente consegue criar essa estratégia de comunicação intencional, essa estratégia de comunicação persuasiva para atingir um público certo, ter melhores taxas de conversão e aí sim mirar num caminho de sucesso que seja alcançado da forma mais rápida possível. Eu vou ficando por aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam esse vídeo para saber que vocês gostaram. Comenta aqui o que você achou, quais são as suas experiências no assunto, o que mais você quer ver por aqui. E aí a gente vai melhorando para trazer conteúdos cada vez mais ricos e que agreguem tanto para mim quanto para vocês. É isso, um beijão e até a próxima!